Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos para a glória do nome de Jesus. Bastidores do propósito, identidade de poder. Hoje, dia 24 de abril de 2024. E para a glória do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus, nós vamos falar sobre um tema que há muito tempo é o desejo do meu coração poder falar, poder transmitir esse doce mistério, esse magnífico mistério da parte do Senhor Espírito Santo. Sobre a unção de Ananias, a libertação plena, a libertação completa. Você acredita que é possível a libertação completa, a libertação plena? E o que seria, né, essa libertação completa, plena? Eu posso dizer que somente pela graça do Senhor Espírito Santo para eu começar até a falar sobre isso. Mas antes de falar qualquer coisa, eu quero que você abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 4 ao 6. 2 4, versículos, a partir do versículo 3. Aleluia. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz assim: mas se o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento, cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do nosso glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe para eles. Porque não pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos, vossos servos, por causa de Jesus. Porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem. É interessante porque sempre li, e às vezes você pode ler esse texto, e você pode pensar, aqueles que não creem são aqueles que ainda estão desprovidos da salvação. Aqueles que ainda não conhecem a Jesus, aqueles que ainda não confessaram a Jesus Cristo como seu Salvador. Esse é o primeiro pensamento, né, que nós pensamos. Mas eu quero que você pegue João, capítulo 14. João, capítulo 14. E a Bíblia diz assim, versículo 12. João 14, versículo 12. Na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores obras do que estas, porque eu vou para o Pai. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. E
que como o Senhor me chamou para falar não aos ímpios, não aos gentios, não aqueles que não receberam e confessaram Jesus Cristo e não creram ainda em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O Senhor me chamou a falar aos filhos e às filhas dele. E aqui está bem claro que não se trata de crer para salvação, mas se trata de crer para o ministério, para fazer as obras de Jesus e obras ainda maiores. E a Bíblia diz lá em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 4, que o Deus deste século cegou o entendimento, cegou a mente, aqui, cegou a mente daqueles que não creem. Quantas vezes eu li esse versículo acreditando que somente os ímpios que ainda não confessaram Jesus, eles estão com cegueira de mente, cegueira de entendimento. Isso só foi desmistificado na minha mente, esse engano, quando eu mesma experimentei e pude, infelizmente, ou infelizmente também, para a glória de Deus, porque eu não desejo que nenhum filho de Deus, ninguém passe por isso. Quando eu tive a consciência de que eu mesmo um dia, confessando Jesus como meu Senhor e Salvador, indo aos cultos, frequentando cultos, e mais cultos e mais cultos, eu simplesmente era uma incrédula que já havia confessado Jesus. Para você entender a unção de Ananias, e você também vai entender sobre, eu disse que existe uma fortaleza mãe. Quando nós estávamos falando sobre o desvendar das fortalezas, como destruir as fortalezas, o Senhor Espírito Santo, ele me revelou que existe uma fortaleza mãe, porque todas as demais fortalezas, todas as fortalezas, todas, elas são destruídas pelas palavras do Senhor, fundamentadas nessa palavra, que é a verdade. Então, as armas da nossa milícia são as palavras remas do Senhor. E quando eu recebi o meu milagre e fui curada da enfermidade da minha alma lá em 2018, eu fui ali também, eu fui curada, eu fui liberta do poder de Satanás. E ali, ao longo dos meses e dos anos que se seguiram, eu percebi que eu não... Algo estava diferente de tudo que eu havia experimentado. E o que eu achei de diferente foi que eu, a cada dia, eu estava buscando mais. E eu ficava assim, mas por quê? Como assim? O que aconteceu que eu, a cada dia, busco mais? E eu não volto a ser aquela pessoa e a viver daquela forma. E eu comecei a viver uma busca pela verdade e uma busca por fazer a vontade de Deus todos os dias. E aquilo só crescia. Aquilo só crescia. E ao longo do tempo eu comecei a perguntar: por que que
eu estava vivendo aquela busca incessante. Por que eu simplesmente não desistia? Por que eu simplesmente não parava? Porque na medida em que eu estava buscando, as circunstâncias não eram favoráveis. Todas as tribulações que antes da libertação eu vivia, eu também estava vivendo depois da libertação. E eu ficava intrigada. E eu comecei a perguntar para o Senhor Espírito Santo qual foi o segredo, né? Qual foi o segredo? O que aconteceu? O que Jesus fez na minha vida ali naquele dia e que mudou radicalmente, revolucionou a minha vida, porque eu comecei a buscar sem parar a verdade do Senhor. E eu comecei a buscar obedecer ao Senhor. E eu comecei para mim, a única coisa que eu queria era, Senhor, eu quero te obedecer, Senhor, Senhor, eis-me aqui todos os dias, todos os dias. E eu nunca fui essa pessoa. Eu nunca fui essa pessoa constante em Deus. Eu era constante em tudo, mas eu nunca era constante em Deus. Hoje existem inconstâncias na minha vida que não me incomodam, porque o Senhor estabeleceu a constância da presença dele na minha vida. E Deus é tão lindo que o tempo foi passando, os anos foi passando, e eu percebi ao longo desses anos, e o Senhor Espírito Santo começou a me revelar, que existiu e existe sim um segredo. Existe sim algo que aconteceu de diferente. E lendo testemunhos, lendo livros dos grandes homens e grandes mulheres de Deus, os chamados os grandes generais de Deus, os chamados os homens de Deus, do avivamento de Deus, esses grandes líderes, eu comecei a perceber esse padrão, a ver que essas pessoas vivenciaram situações semelhantes. E o Senhor Espírito Santo começou a me levar na palavra de Deus, e ele começou a me mostrar pessoas, e principalmente, o apóstolo Paulo, que antes era Saulo. E eu percebi que a impressão é que houve uma libertação completa. E eu comecei a entender que o que é a libertação completa para você? Se você puder, coloca no chat o que é a libertação completa para você em uma frase. E eu comecei a perceber que o apóstolo Paulo havia recebido libertação completa. Eu percebi que Jó também, depois ali daquela experiência de estar com o Senhor face a face, ele também recebeu uma libertação completa. Eu percebi que Pedro, depois ali do Pentecostes, ele também recebeu uma libertação completa. Eu percebi que todos os apóstolos também receberam uma libertação completa. E ao longo desses anos de treinamentos, de tanto curso, mas o que mais me impressionou foi fazer treinamentos sobre libertação, sobre libertação. E ali, essa pergunta não calava dentro de mim, porque eu estava fazendo um treinamento para que o Senhor me desse capacidades, habilidades, competências para auxiliar e direcionar outras pessoas a serem plenamente libertos e libertas. Mas a minha pergunta de Senhor, eu estou aqui conhecendo mais sobre isso, mas o Senhor me libertou completamente lá atrás. E aí você deve estar pensando assim, nossa, que presunção, né? Você dizer que você foi completamente liberta, mas você vai entender, calma, você vai entender. E eu falei, né? Por que tem pessoas que confessam Jesus,
que já foram batizados com fogo. E aí eu nem falo daqueles e daquelas que não foram batizados com fogo. Porque se não foram batizados com fogo, elas nem tiveram ainda a chance, a oportunidade de experimentar o único poder capaz de libertar do poder e do domínio de Satanás. Seja ela salva há quantos anos for. E mais, eu preciso repetir que o Senhor Espírito Santo me pede. Ainda que essa pessoa um dia tenha experimentado o batismo de fogo, mas se ao longo dos anos que se seguiram, ela negligenciou o Espírito e não buscou ser cheia a cada dia, ela deixou que o Espírito se apagasse. Ela também não tem a chance de experimentar ser totalmente liberta e livre do poder de Satanás. Então, a misericórdia do Senhor me alcançou. A misericórdia do Senhor me alcançou porque eu disse para o Senhor Espírito Santo, Senhor Espírito Santo, eu não vou parar enquanto o Senhor não me revelar o que foi como chave, como segredo, né? Como nós gostamos de falar. Qual foi o segredo para que eu, além de receber ali o batismo com fogo, ser liberta de uma enfermidade que destruía a minha vida. Além disso, qual foi o segredo para que eu fosse liberta do poder e do domínio de Satanás? Porque desde então, Satanás não teve mais controle, ele não pôde mais exercer poder sobre a minha vida, porque eu nunca mais parei de buscar conhecer essa verdade. Aqui, isso me intrigou. Não parar de buscar. E buscar não significa ir aos cultos. Não significa ir todos os dias. Não significa nada de um aspecto religioso. Mas é algo que a grande maioria nem consegue ver na sua vida a olhos nus. Eu não posso olhar para você e, com os meus olhos, dizer: nossa, você é uma pessoa que busca muito. Ou porque você lê muito a Bíblia, ou porque você ora muito, ou porque você faz tantas coisas. Não, não é sobre isso. É sobre buscar conhecer a verdade. É sobre santificação. É sobre santidade. É sobre buscar obediência para buscar fazer exatamente o que Jesus disse aqui em João 14, 12. Buscar crer. Buscar crer para fazer. Buscar crer ao ponto de fazer. Buscar crer ao ponto de ser o instrumento sujeito à vontade de Deus. E nunca mais você voltar a ser escrava e a se sujeitar aos seus próprios desejos e planos e propósitos e intentos e cobiças. Porque eu percebi que o apóstolo Paulo renunciou todas as coisas para conhecer mais as Escrituras e o poder de Deus. Ele foi renunciando
Ele renunciou a tudo o que diz respeito à humanidade, à carnalidade. Só que eu preciso dizer para você, eu preciso que você entenda que Saulo era um assassino, era um perseguidor de Cristo, um perseguidor da igreja, que ele tinha um zelo, uma obstinação diária por cumprir os comandos e as ordens da seita farisaica. Ele tinha fome e sede por obedecer àquela seita, por obedecer toda a lei e obedecer todos os comandos dos seus líderes. E você percebe isso lá em Atos 9. Ele se sujeitava às ordens e às autoridades às quais ele estava sob o comando, sob a direção. Saulo era um assassino. Saulo, ele era um aprisionador de pessoas, de vidas. Saulo foi aquele que ajudou a prender, aquele que consentiu na morte. Eu nem me atrevo a dizer se de milhares ou de centenas de milhares ou de até de dezenas de milhares de filhos e filhas de Deus, de crianças, de jovens, de velhos. Ele matou. Mas ele matou debaixo de uma cegueira da sua mente, de uma cegueira espiritual. Só que ele, quando ouviu a voz de Jesus, quando ele viu aquele brilho, quando ele ouviu aquela voz, ele teve um posicionamento. Mas antes de nós falarmos desse posicionamento, ninguém aqui, ter a revelação. O que é libertação plena? Aí vocês colocaram. Deixa eu ver aqui. Desapego da carne, rendição ao Espírito, ele em mim maior que eu. Quando não suportamos mais viver sem o Espírito Santo e o prazer é viver para Cristo. Ter a revelação do coração de Deus. Jesus viu essa obediência. Tudo isso aqui responde o que é libertação plena, o que é libertação completa. Tudo isso aqui está dentro desse conceito de o que é libertação plena e completa. E o Senhor Espírito Santo, ele me disse: a libertação plena, a libertação completa. Pega isso. Você não vai esquecer disso nunca mais na sua vida. Tem gente que pensa, né, que libertação plena é não ter problema. Sabia? Tem gente que pensa que libertação plena é não passar tribulação, é não passar por provação, é não passar por nenhuma dificuldade em nenhuma área da vida. Tem gente que pensa, se alguém ali tá vivendo uma situação difícil, assim, 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 essa pessoa ela não tá liberta ainda. Essa pessoa ela tá com problema, né, com pecado, com espírito espiritual. E eu sempre gosto, o Senhor Espírito Santo, ele sempre me lembra de Elias. O Senhor Espírito Santo sempre me lembra de Elias. E o Espírito Santo diz para mim assim, como pode, né? Elias, ele estava sem teto, sem comida, sem família, sem conta bancária, sem cartão de crédito, sem endereço fixo, sem amigos. Eu acho que se nós conhecêssemos Elias pelo currículo, não sabendo que é Elias, nós diríamos: essa pessoa é um desviado. É um desviado. Precisa de libertação. Porque nós aprendemos conceitos de libertação que é exatamente, inclusive, é a doutrina ensinada pela, como eu posso dizer? Pelas falsas doutrinas da teologia da prosperidade. É um dos centros, um dos alicerces da teologia da prosperidade
é olhar para o todo e principalmente para as áreas materiais e dizer, essa pessoa, ela não tem vida abundante em Deus. E, inclusive, é um versículo utilizado para impregnar e para estabelecer a doutrina da inteligência emocional. E na doutrina da inteligência emocional se prega vida abundante quando todas as áreas da vida elas estão tudo certinho, tudo pleno. Então, a plenitude está nas áreas da vida e não nisso que nós vamos ver aqui agora. Lembrando que uma coisa não anula a outra. Não é que eu estou buscando e vivendo a libertação plena que eu vou deixar de buscar que todas as áreas da minha vida sejam plenas. Não é isso que eu estou falando. Mas para você entender o que é libertação plena, eu preciso entender e explicar que não é isso que tem sido ensinado. Porque se fosse isso, nós olharíamos para a vida de Jesus, nós olharíamos para a vida dos apóstolos, nós olharíamos para a vida de Paulo, nós olharíamos para a vida de Pedro preso na prisão, de Paulo, né? Que era um dependente também, né, de tantas pessoas. Nós olharíamos para a vida de Elias, de Eliseu e pensaríamos, meu Deus, eles não têm vida abundante, eles não têm vida plena. Mas onde está a libertação plena? A libertação plena é a libertação para o propósito. Essa é uma frase. A libertação plena é a libertação para o propósito. A libertação para o propósito. A libertação plena e completa, a libertação plena e completa é quando você busca obedecer e busca a santificação o tempo todo. A libertação plena, ela está ligada ao seu posicionamento em buscar conhecer a Deus, a sua presença, e buscar conhecer o poder de Deus. A libertação plena, ela não está definindo, ela não é definida por circunstâncias exteriores. Exteriores. A libertação plena, ela está ligada ao teu coração, ao coração dos filhos. A libertação plena está ligada a você começar a viver uma vida onde o que importa é conhecer a vontade de Deus para a tua vida. Como diz em Romanos capítulo 12. Conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Conhecer a vontade de Deus, o que Ele te chamou para fazer, o que Ele te chamou como propósito, como mensagem, para você servir a igreja dele, o reino dele. A libertação plena não é que todos que estão cumprindo uma obra têm libertação plena. Porque eu já falei e volto a repetir, nem todos que estão trabalhando na obra ou trabalhando na obra estão vivendo o seu propósito. Então, a libertação plena está ligada a buscar viver o seu propósito, buscar descobri-lo, e se você descobriu, pelo menos parte, você buscar obedecer a Deus e depender dele para cumprir o teu chamado e fazer as obras que Jesus fez e fazê-las ainda maiores.
de acordo com a vontade de Deus. E aí Jesus Cristo, ele sempre disse essa frase. Essa frase é emblemática. Sabe quando você conhece uma pessoa verdadeiramente liberta? Liberta plenamente. Quando essa pessoa verdadeiramente é liberta do poder de Satanás. Você quer descobrir? Se essa pessoa viver em dependência e em obediência à vontade de Deus. E isso não é ser religioso. É aquela vida que verdadeiramente está ali, esperando. Elias esperou 3 anos e meio pela rema de Deus, para que ele voltasse em Israel e falasse com o rei e declarasse chuva. 3 anos e meio. Ele esperou ali, eu não me lembro exatamente quantos anos, se foi 3, mas ele esperou ali tanto tempo no riacho de Querite. Ele ficou ali esperando e se alimentando e bebendo da água do riacho e se alimentando da carne que os corvos levavam para ele. Sabe o que ele estava vivendo? Libertação plena. Sabe o que é libertação plena? É ouvir a voz do Senhor Espírito Santo e obedecer aos comandos específicos dele. Quem está entendendo? Libertação plena é ouvir a voz do Senhor Espírito Santo no seu interior, que é o padrão 99,9% do reino. Existe uma percentagem, um percentual ali de algumas pessoas que ouvem a voz audível e isso não é algo que é intenso ou frequente, mas 99,9% ouvir a voz do Senhor Espírito Santo, ouvir a rema do Senhor Espírito Santo e obedecer. Significa também não se mover antes que ouça claramente, compreenda claramente, entenda claramente a voz, a direção e o comando específico de Deus pelo Senhor Espírito Santo. A libertação plena não é o que você está fazendo, não é as circunstâncias que estão te cercando. A libertação plena, ela está dentro do teu coração, um coração sujeito à obediência. E foi isso que me intrigou ao longo dos anos. Eu não estava olhando para os resultados da minha vida e dizendo, eu quero que todos tenham os resultados. Eu estava olhando para dentro e eu estava dizendo, Senhor, eu desejo que outros filhos e outras filhas do Senhor sejam plenamente libertos e libertas do poder de Satanás. Ser liberto do poder de Satanás. Sabe que dia que Satanás teve o gostinho de dar ordem na vida de Paulo? E dizer assim, Paulo, volta lá. Lá você tinha cargo, você tinha salário, você tinha reconhecimento. Lá você tinha uma vida boa, você era servido, você tinha servos, cavaleiros ao seu dispor. Volta! Muitas vezes as circunstâncias, antes de ouvirmos a voz de Deus, as circunstâncias poderiam parecer melhores. Quem está entendendo o mistério? Quem está entendendo negar a si mesmo, tomar a tua cruz e seguir Jesus? Nós estamos vivendo em um tempo. Nós estamos vivendo em um tempo em que o evangelho de Deus, a verdade da cruz, ela foi maquiada, ela está sendo escondida por pessoas que utilizam a palavra de Deus
como meio para se sentirem, para serem importantes e para dominar pessoas, para liderar pessoas sob o poder e o domínio maligno de subjugar pessoas. Pessoas essas que não querem pegar a cruz e seguir Jesus, mas são pessoas que se vestem de crente, que usam roupas de crente, que usam Bíblias de crente, que estão nos altares de crente, que estão praticando ações de crente, mas que o coração, dentro do coração existe o altar de Mamon, o altar de Baal, onde essas pessoas parecem serem pessoas que renunciaram à vida por causa de Cristo, mas elas usaram a Cristo para que elas não pudessem renunciar à sua vida, para que elas tivessem o poder de não renunciarem os seus desejos e as suas vidas e as suas paixões e os seus planos e os seus propósitos. É muito louco isso. Porque são pessoas que se recusam a viver em circunstâncias como de Elias, como de Paulo, como de Pedro e todos os apóstolos verdadeiros. Elas se recusam a tomar a cruz e dizer: eu estou presa aqui nessa prisão, mas eu estou louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Elas não querem ser aquelas que estão na prisão. Elas não querem ser aquelas que têm a conta bancária prejudicada. Elas não querem ser aquelas que dependem de corvos para se alimentar. Elas não querem. Porque são pessoas que fingem libertação, que fingem uma vida tudo bem, uma vida maravilhosa que Jesus transformou, mas que não param para ouvir a voz do Senhor Espírito Santo e a serem guiadas pelo Senhor Espírito Santo a toda a verdade. Sabe quando uma pessoa está debaixo do domínio de Satanás? Quando ela se move por circunstâncias e não pela rema de Deus. Nós vamos viver, eu acredito que a grande maioria de vocês aqui, nós vamos viver, a partir de quinta-feira, um jejum sobrenatural. Um jejum que o Senhor nos deu o nome de propósito rema. Sabe por quê? Porque nós decidimos escolher não nos movermos de acordo com o que nós achamos, mas nos movermos de acordo com a rema, de acordo com a revelação da vontade de Deus. Isso, eu estou falando isso aqui, e isso é tão sobrenatural. Só que isso é tão louco, louco, louco. Isso é loucura. É loucura. Loucura para aqueles que estão na carne. É loucura você se mover. E é loucura, mais loucura ainda, é você esperar ouvir a rema, ouvir a voz, ouvir a direção para então ser guiado e guiada pelo Senhor Espírito Santo. Quem você conhece? Não precisa responder. Quem você conhece de perto? Não estou falando dos livros, não estou falando de longe. Quem você conhece de perto? Que vive uma vida sujeita à direção do Senhor Espírito Santo, a ponto de não fazer nada enquanto o Senhor não der a palavra rema. Eu não conheço ninguém de perto, salvo meu marido, porque ele está vivendo essa dependência. Tem coisas que eu vejo assim que ele tem coisas que ele pensa, eu podia fazer,
mas ele está esperando a rema. Eu vejo nitidamente. Ele está esperando a rema. Humanamente dá para fazer, sabe? Humanamente Elias podia voltar para Israel. Humanamente Elias podia dizer assim, mas lá em Israel vai ter alguma comida para mim. Mas ele esperou a rema para que ele fosse enviado lá para Sidom, lá para casa da viúva de Sarepta. Porque ele não era guiado pelo que ele achava, pelo que ele via, mas pelo que ele queria. Aqui tem um segredo. Libertação plena é quando você começa a viver pela fé. E não por vista, e não por circunstância. E a Bíblia diz que o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você começa a agradar a Deus, esperando nele, dependendo dele, para ouvir dele, para ser guiada por ele, você começa a agradar a Deus. Às vezes você estava pensando assim: ah, eu vou agradar a Deus quando eu estiver diante de multidões e aquelas multidões sendo curadas e pessoas levantando a cadeira de roda e eu profetizando. Não, peraí. É fácil agradar a Deus. Se você estiver, porque eu sei que é a grande maioria que eu posso dizer assim, está diante do Senhor pedindo: Senhor, me dê a tua direção, porque eu quero te agradar, eu quero te obedecer. Não me deixe ir se não for da tua vontade. Não me deixe dar um passo sequer se não for do teu agrado, se não estiver de acordo com o propósito que o Senhor estabeleceu para minha vida. Agora eu vejo os comentários, tá bom? Agora, Gleciane, você falou isso aí, e o apóstolo Paulo? Lembra que Deus cegou o entendimento? Eu escrevi uma coisa assim: a completa libertação imediata tem como propósito não fazer a vontade do libertado, mas colocar o libertado na posição de buscar fazer tudo o que o Senhor quiser. Eu vou repetir. A libertação completa, imediata, acontece quando, né? O libertado não busca mais fazer a sua própria vontade, mas ele se coloca na posição de buscar. Anota bem essa palavra, porque não é que você já está fazendo tudo certo, mas você já está buscando todos os dias fazer a vontade de Deus. Mas quando o libertado se coloca na posição de buscar fazer tudo o que o Senhor quiser. Tudo o que o Senhor quiser. E por que, Gleciane, que você sabe que o apóstolo Paulo, quando ele era Saulo, ele foi liberto dessa forma? Atos, capítulo 26, versículo 18. Diz assim: para abrir-lhe os olhos e converteres das trevas à luz, e do propósito e do poder de Satanás a Deus, para que eles possam receber o perdão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. Ninguém consegue viver santidade sem antes viver pela fé. Ninguém consegue viver o propósito, viver o processo da santificação sem a fé. Porque o processo de santificação, você vai ver isso com muito mais intensidade na nossa próxima aula, amanhã, se Deus permitir, na nossa aula da Escola Profética Caldas. Você vai perceber que a santificação acontece de fato, a santidade
ela se aperfeiçoa de fato, ela acontece de fato, a maturidade, formar Jesus Cristo no teu espírito, acontece quando você começa a viver pela fé. Isso começa a acontecer. E quando de repente você está vivendo uma vida pela fé. Isso é viver santidade. Isso é viver o aperfeiçoamento da santidade. Agora, o como isso acontece, nós vamos ver nessa próxima aula. Só que, o que está dizendo aqui nesse versículo? Aqui o apóstolo Paulo está contando para uma autoridade que ele foi chamado por Jesus para cumprir esse propósito aqui. Converter das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus. Por que ele diz aqui, ele declara isso? Porque exatamente foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele se converteu do poder de Satanás a Deus. Sabe quando uma pessoa se converte do poder de Satanás a Deus? Quando ela começa a buscar ser guiada pela rema, pela voz do Senhor Espírito Santo. A voz do Senhor Espírito Santo é o fundamento de todas as direções, de todos os caminhos, de todas as decisões, de todos os planos do teu destino, do seu futuro, da tua vida. Aqui é o segredo. Agora a pergunta é: por que vocês, e eu sei que todas vocês, já estão nesse fluxo de buscar? Mas eu quero que você imagine quando você não estava buscando. Porque eu imagino quando eu não estava buscando ouvir e obedecer à vontade do Senhor Espírito Santo. Qual era o problema? E o que aconteceu para que esse problema tivesse sido resolvido? Eu não sei se vai dar para eu falar tudo, porque nós já estamos em 1 hora. Mas a pergunta é como? O que acontecia lá atrás? E aí eu preciso trazer para você uma revelação do Senhor Espírito Santo que ela mexeu e ela mexe comigo. E que isso vai trazer um amor no seu coração por todas as pessoas que ainda não estão buscando, que ainda não são como Paulos, ainda não são como os Elias, como os Eliseus, como os Pedros, que ainda não são como os tantos homens e mulheres de Deus, que eu nem vou citar o nome aqui agora. Por que essas pessoas não estão buscando a verdade? Por que elas não estão buscando a rema e depender e serem guiadas pelo Senhor Espírito Santo? Existe uma fortaleza. E essa fortaleza, o Senhor Espírito Santo me inspirou a chamá-la de fortaleza mãe. Essa fortaleza mãe, enquanto essa fortaleza não for destruída, não é possível alguém que creu em Jesus para a salvação, ela não consegue crer em Jesus para o ministério. Ela não consegue deixar de viver para si e viver para o Senhor. Essa fortaleza mãe é a fortaleza que protege, é o muro de proteção. Eu quero que você imagine ela como um muro de proteção. Porque essa fortaleza, ela, na verdade, eu não vou dar o nome. Eu quero que você lembre de fortaleza, porque é um muro da fortaleza. Mas eu chamo de fortaleza mãe para você lembrar desse nome, porque esse nome é bíblico, então é fácil você lembrar. Essa fortaleza mãe, na verdade, é o muro de proteção muito alto. E esse muro de proteção protege, guarda todas as demais fortalezas.
Essa fortaleza mãe é a mãe incredulidade. Essa fortaleza mãe é a fortaleza mãe, a incredulidade mãe. Porque, claro, que nós já vimos que existem incredulidades em diversos pontos, em diversas áreas da nossa vida, por diversos motivos. Mas existe uma incredulidade mãe, e essa incredulidade mãe é chamado de o orgulho. Esse orgulho da cegueira, esse orgulho da incredulidade. Você vai ver esse orgulho da incredulidade, você vai ver isso em toda a Bíblia. Mas principalmente quem fala muito disso é no livro de Hebreus. Ali no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, fala muito sobre essa fortaleza. Porque foi exatamente essa fortaleza que impediu os nossos pais lá no deserto de crer em Deus. Aí você vai agora entrar no nível de profundidade. Quando Deus se manifestou ao povo no Antigo Testamento, ele se manifestou ao povo por meio dos seus profetas, reis e sacerdotes. E a manifestação de Deus era vista pelos olhos carnais através dos sinais e das maravilhas. Então, em muitos momentos, aquelas pessoas criam em Deus. Elas criam enquanto seus olhos carnais estavam vendo os sinais e as maravilhas. Enquanto a sua memória humana, que é fraquinha, que não guarda muito, né? Esquece de tudo, estava se lembrando do que o Senhor havia feito ontem, ou anteontem, ou na semana passada. Então, o povo de Deus no Antigo Testamento cria em Deus por causa de ver com os olhos carnais os sinais e as maravilhas, e eles ouviam a voz de Deus somente através dos profetas, dos reis e dos sacerdotes. Era a única forma de crer em Deus. E tinham algumas dessas pessoas, como reis, profetas e sacerdotes, eles ouviam diretamente a voz de Deus. Eles ouviam a rema de Deus. Mas a rema de Deus não era liberada para todo mundo, porque Jesus Cristo ainda não havia vindo, não havia pagado o preço de sangue para que nós recebêssemos a promessa. Mas eu quero agora que você olhe para mim lá para o Antigo Testamento. Quando Moisés ouviu a voz de Deus pela primeira vez, ele nunca mais parou. Desde o dia que ele ouviu a voz de Deus pela primeira vez, ele nunca mais parou. Ele nunca mais parou de quê? De buscar ouvir de novo. De obedecer aquela voz. De ser guiado por todo aquele deserto, por aquela voz. Elias ouvia a voz e ele não se movia sem ouvir a voz. Davi era movido pela voz de Deus. E quando ele deixou de fazer a vontade de Deus, de buscar fazer a vontade de Deus, ele deixou de ouvir a voz. Quando ele deixou de ouvir a voz, ele errou. Mas quando ele errou, Deus usou um profeta para ir lá. E quando o profeta foi, ele começou a buscar, a ouvir a voz de Deus novamente. E ele nunca mais parou. Todos os homens e mulheres de Deus que ouvem a voz de Deus uma vez, eles não param mais. Mas, Gleiciane, tem pessoas que já ouviram a voz de Deus,
e pararam. Eu acho difícil. Eu não conheço. E se vocês conhecerem, eu quero conhecer. Nem na Bíblia e nem na vida, não conheço. Ah, Gliciane, mas teve gente que errou, que pecou. Gente, não estou falando de pecar. Eu nem vou entrar nesse assunto porque ele é bem profundo. Eu estou falando de buscar ouvir a voz de Deus e ser guiado pela voz de Deus. Fazer a vontade de Deus e viver de acordo com o seu propósito. Em muitos momentos nós vamos errar, tentando esperar, tentando acertar. Mas você nunca mais para de buscar e nunca mais para de ser guiado e guiada pela voz. Não para. Só que quando Jesus veio, o padrão do Antigo Testamento ainda continuou até que Jesus ressuscitasse. Porque muitos daqueles que seguiam a Jesus criam em Jesus por causa dos milagres, por causa dos sinais. O Deus oculto do Antigo Testamento, a palavra se fez carne e agora no Novo Testamento, Jesus Cristo se manifesta, o Deus se manifesta em carne. E ele se manifesta em carne e demonstra pelas manifestações do Espírito todas as obras, sinais e maravilhas. E muitos creram em Jesus. E ele sempre dizia: vocês creem por causa dos milagres? Vocês creem por causa dos milagres? Só que Pedro é o maior exemplo de que, mesmo andando com Jesus, ele cria em Jesus por causa dos milagres. Porque crer em Jesus denota-se a verdadeira conversão de ser guiado pela voz do Senhor Espírito Santo e não mais ser influenciado e guiado pela voz do mundo e pela voz de Satanás. E quando Pedro, depois que Jesus ressuscita, Pedro, ele é indagado pelo Senhor se ele ama a ele. Jesus disse: Pedro, tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí quando na terceira vez Jesus pergunta e ele diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Quando Pedro ele tem a revelação de Jesus, não pela alma, não pela carne, não pelos sinais, mas pela voz do Senhor Espírito Santo. Quando lá no Pentecostes, o fogo de Deus caiu e encheu toda a carne, e o poder de Deus foi derramado sobre todos. E a partir do momento em que o batismo do fogo do Espírito Santo derrama, é o momento em que você recebe a capacidade, a força, a competência de ouvir a voz do Senhor Espírito Santo. Só que Jesus nos deu uma chave quando ele diz: Pedro, tu me amas pela última vez? Ele disse: o Senhor sabe de todas as coisas. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Só que Pedro não obedeceu imediatamente à voz de Jesus. Mas ele obedeceu. Quando o fogo do Espírito Santo foi derramado, ele começou a amar Jesus, porque ele começou a apacentar a igreja. E na primeira pregação de Pedro, após ter sido batizado com fogo, mais de 3.000 almas se renderam e foram salvas num só dia. Porque o Senhor Espírito Santo falou com Pedro.
O Senhor Espírito Santo se revelou a Pedro. Ele não cria mais pelos sinais, ele não cria mais pelas obras, ele não cria mais pelo que ele via, mas ele cria porque ele cria, por aquilo que ele cria, por aquela voz que ele ouvia. Quando o apóstolo Paulo, que ainda Saulo, a caminho de Damasco, ele não conhecia Jesus, mas ele ouviu a voz. Gleiciane, por que que Jesus escolheu o apóstolo Paulo se revelar a ele daquela forma, a caminho de Damasco, se manifestar a ele naquela luz, se manifestar a ele naquela voz? Por quê? Eu perguntei isso para o Senhor e ele me disse que eu me revelo a quem eu quero, da forma que eu quero. E aí tem algo que nós precisamos aceitar: a soberania e a onipotência de Deus. Tem coisas que, se ele não quiser me explicar e não nos quiser explicar, ele não precisa, porque ele é Deus. E até o momento, ele me explicou. E ele me disse que tem sim um segredo. Mas, de modo geral, ele se manifesta como quer, da forma que quer, do jeito que quer, onde quer, porque ele é Deus. E ele tem vontade própria. Ele tem vontade. E a vontade de Deus é soberana, porque ele tem todo o poder. Ele é onipotente. A primeira coisa que nós precisamos aceitar. Só que nós precisamos entender que nós devemos buscar. Se eu vejo algo na palavra de Deus que aconteceu com alguém, e eu penso, ó, Deus, né, quis que fosse com ele, mas não quis que fosse comigo. Eu não penso assim. Eu penso, com certeza teve um motivo específico e a vontade de Deus se manifestou daquela forma, daquele jeito, com aquela pessoa, desse jeito. Mas o Senhor me deu a chave de pedir, me deu a chave de buscar. E eu, como uma insatisfeita, eu sempre quero buscar mais e sempre quero mais. Agora, voltando a respeito da unção. E Saulo estava lá a caminho de Damasco e ele ouviu a voz. Sabe o que que ele fez? Olha o que ele disse. Atos 9, versículo 6. Presta atenção nisso. O que queres que eu faça? Um assassino, um aprisionador de crentes, com essa humildade. Pedro andou com Jesus 3 anos, mais de 3 anos e meio, ali, cerca de 3 anos e meio. Pedro tinha resposta para tudo. Mas ele não perguntou a Jesus: o que queres que eu faça? Jesus precisou dizer para ele o que Jesus queria que ele fizesse. Mas Pedro não perguntou. Mas o assassino, o aprisionador, o cara mais temido de toda aquela circunvizinhança, de todas aquelas cidades, mais temido que nós temos aqui no Brasil, né? Facções, seitas, temidas. Imagina Pedro, ou Saulo era o chefe de uma terrível facção, o cara que matava e o cara que mandava matar, o cara que prendia e o cara que mandava prender, o cara que dava caneta para decidir quem vive, quem prende, quem morre. E ele diz: quem és? Quem tu és? E Jesus se manifesta: eu sou o Cristo. E Paulo disse: o que queres que eu te faça? Eu já falei isso para vários de vocês aqui, mas você já perguntou para o Senhor?
O que ele quer que você faça para ele? Parece ser uma coisa tão simples, mas quem já experimentou perguntar e quem tem experimentado perguntar sabe que é sobrenatural, que é diferente. A unção de Ananias. Quero que você abra o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, versículos 17. E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, e impondo suas mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas tua visão e sejas cheio do Espírito Santo. Não é por acaso que Saulo ficou cego a caminho de Damasco. Deus queria nos trazer uma revelação e trazer essa revelação para a igreja. Que Saulo representa todos os gentios e todos os que se acham crentes. Porque Saulo se achava crente, não achava, gente? Ele não era judeu. Ele não achava que estava obedecendo e cumprindo a lei. Ele é o crente de hoje em dia que vai no culto e que já confessou Jesus. E tá fazendo tudo. Ele vai no culto, ele lê a Bíblia, ele ora. Ele vai em tudo quanto é campanha, ele faz tudo direitinho conforme tá todo mundo fazendo. Saulo era esse crente. Ele era o crente que ia no culto e obedecia o pastor. Ele obedecia a homens. Não estou dizendo que você não tem que sujeitar o seu pastor, pelo contrário. Eu sou totalmente ensinada pelo Senhor Espírito Santo a me submeter e a honrar autoridades que são verdadeiramente guiadas pelo Senhor Espírito Santo. Ele era o crente normal, só que, né, apareceu um tal de povo que cria em Jesus e que estava pregando Jesus e que estava curando pessoas e demonstrando poder, e o povo caía no chão cheio do poder. E esses crentes, como por exemplo Saulo, não acreditava nesse poder, e nem conhecia esse poder, porque ele não conhecia a Deus e muito menos o poder de Deus. Agora você vai entender uma coisa. E nem vivia. Para a misericórdia, para a glória do nome de Jesus, eu não cheguei a matar gente, literalmente, nem prendi ninguém como Paulo, como Saulo. Mas no meu coração, no nosso coração, porque todos os pecados, primeiro eles se consumam no nosso coração. No meu coração, eu já matei gente mais antes de me converter a Jesus. No meu coração, eu já odiei gente demais, eu já desejei mal demais. Eu já matei muita gente. A gente pensa que só Saulo era assassino, né? A gente nunca pensa que um dia nós também fomos assassinos. A Bíblia diz que tudo que você pensou no coração, você já realizou, você já consumou. Então, muitas vezes, os crimes de sangue nossos, eles não aparecem nos jornais. Mas Deus conhece. Está registrado nos anais de Deus. E o apóstolo Paulo, que antes era Saulo, ele era cego de entendimento. E esse cego de entendimento é que ele fazia a vontade dos homens e a sua própria vontade, mas ele não fazia a vontade de Deus. Ele fazia a sua própria vontade e estava apto a obedecer e a fazer a vontade dos homens. E por isso ele pegou cartas para prender pessoas que estivessem em Damasco e que fossem do caminho, e que fossem pessoas que criam em Jesus Cristo, e que fossem pessoas que verdadeiramente estivessem vivendo pela fé.
Então, Saulo, ele representa a Gleiciane lá atrás, cega de entendimento, debaixo de aguilhões da morte. Duro é chutar contra aguilhões, Saulo. E às vezes, eu preciso que o Senhor Espírito Santo me diz para dizer que às vezes você pensa, Gleiciane, mas eu não preciso dessa palavra hoje, porque eu já estou buscando. Entenda que o Senhor está preparando um exército de ministros inabaláveis. Se talvez você nunca parou para pensar nesses detalhes, nessas nuances, o Senhor Espírito Santo ele está chamando a sua atenção, porque ele te chamou para salvar vidas e para direcionar vidas que estão perdidas achando que estão salvas, que é o meu caso, no caso. E é o caso de algumas de vocês, porque eu não posso falar que todos. Existem os ministérios que são para fora da igreja, que tem como propósito salvar almas, trazer mais vidas para a igreja, e tem os ministérios que é dentro do próprio rebanho ali para instruir, para ensinar e para nutrir ali o povo de Deus, para edificar o corpo de Cristo ali. Existem esses dois grandes padrões. Então, às vezes você está pensando assim, Gleiciane, mas eu não preciso saber disso. E o Espírito Santo de Deus, ele me pede para dizer para você, você precisa. Porque você precisa amar a minha igreja. E você, amando a minha igreja, você também amará os perdidos. Porque se o meu povo, que se diz salvo, que se diz liberto, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e eles confessam esse versículo só até a metade. Eles deixam de confessar a outra metade que diz: aqueles que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Eles esquecem de declarar a segunda parte do versículo. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, está vivendo debaixo de engano, de uma cegueira espiritual, que aqui é tão lindo, porque eu sou apaixonada pelo Senhor Espírito Santo. E o Senhor Espírito Santo está me falando para eu Pedro foi chamado para pregar aos gentios, aos judeus. Só que eu posso dizer uma coisa para você? Não é que ele foi chamado para pregar aos judeus, que Pedro foi chamado para pregar ao povo que era crente. Não. Pedro foi chamado para ministrar aos judeus. Aí a gente pensa assim, Paulo foi chamado para pregar aos gentios, ou seja, gentios, Gleiciane, é o povo lá que nunca conheceu Jesus, então é os que vêm para a salvação. Mas você presta atenção nas cartas do apóstolo Paulo, você percebe que todas as instruções que o Senhor Espírito Santo dá através da vida dele é para a igreja. É para a igreja. Andar pelo Espírito, andar pela fé. Gálatas. Não não usem a liberdade para dar lugar à carne, mas andeis no Espírito. Paulo foi chamado para ensinar os salvos a viverem pela fé. Ele ganhou almas, mas quem foi o evangelista que ganhou almas? Pedro. Pedro. Eles não entenderam que enquanto um ganhavam almas para a igreja, o outro instruía a igreja. Só para você entender. Não é o outro, é porque os ministérios, né? Então, o ministério de Paulo era para a edificação da igreja. Paulo estava preocupado com quem já foi,
já confessou Jesus, já acha que já está tudo bem, e ele dizia: cuidado, você precisa andar pela fé, você precisa deixar de ter uma mentalidade carnal, você precisa ter uma mentalidade espiritual. Paulo foi este grande apóstolo que Deus tirou toda a cegueira espiritual, toda essa fortaleza de incredulidade dos olhos dele, porque ele achava que ele era o crentão, ele achava que ele estava obedecendo a Deus, mas ele não estava. Aqui é algo que nós precisamos entender. O carnal e o espiritual não é o mundo e os que estão dentro da igreja. O carnal e o espiritual estão dentro do meio de um mesmo povo que se chama pelo nome de Deus. O carnal e o espiritual é aqueles que já se acham que está tudo bem, mas que estão andando de acordo com a sua própria vontade, de acordo com a carne. E os espirituais é aqueles que sabem que precisam buscar mais, a cada dia mais, porque eles querem viver no Espírito, pelo Espírito, viverem pela fé, debaixo da rema do Senhor Espírito Santo, guiados pelo Senhor Espírito Santo. Saulo é o exemplo para todos nós de que nós, mesmo salvos, precisamos andar pela fé, precisamos sermos guiados e guiadas pelo Senhor Espírito Santo. E quando Ananias chega, primeira coisa que acontece, presta atenção, a primeira coisa que acontece, a unção que Ananias carregava, ele transferiu para Paulo, ali, para Saulo, que foi Paulo. Ele transferiu, por quê? Porque essa unção aqui, eu só vou falar o nome dela, e se Deus permitir, amanhã nós vamos continuar. Então, eu vou falar só o nome dela para nós amanhã continuar. Nós vamos dar continuidade ao que o Senhor e o Espírito Santo está falando. Quando ele chegou, a unção que estava sobre a vida de Ananias era a unção que libertou Saulo do poder de Satanás a Deus. Como a unção que despedaçou e que destruiu toda a altivez. Sabe qual é o nome da fortaleza mãe do orgulho, da incredulidade? A fortaleza mãe, que é a incredulidade mãe, ela tem um apelido: altivez. Altivez. E se você olhar no original, altivez é como um muro muito alto que se levanta, um muro de proteção. E aqui na palavra de Deus, a altivez de Paulo, Paulo era altivo. Paulo tem muita gente que tem dificuldade de entender o que é altivez. Altivez não é só um comportamento, né? Claro que o comportamento revela o que está no coração, mas altivez é algo que está lá no coração, lá na alma, lá no espírito. Saulo era um homem cego de entendimento, mas não era só isso. Existia uma grande proteção que protegia todas as demais fortalezas que precisavam ser destruídas pelo poder da rema do Senhor. Só que a primeira fortaleza, a mãe, a fortaleza da incredulidade, essa fortaleza que é apelidada no Novo Testamento de altivez, que está lá em segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Toda altivez, essa altivez esconde as fortalezas, oculta as fortalezas. E essa altivez, o que ela é, Gleiciane? O que é esse orgulho? Esse orgulho, essa altivez, essa incredulidade, ela é a ausência da necessidade de buscar. Eu escrevi que é a não busca.
A incredulidade, o orgulho de não buscar a verdade. Presta atenção. Todos nós que não ouvimos a voz do Espírito Santo e ouvimos a voz de Satanás e a voz da nossa própria alma e a voz das pessoas como direção para a nossa vida, nós estamos sendo cegos de entendimento. Só que não basta ser cego de entendimento. Eu não consigo buscar a verdade. Eu me sustento e eu me contento com o engano e com a mentira. E eu acredito, e está tudo bem para mim, vivendo essa mentira durante tantos anos da minha vida, assim como eu vivi. Para mim estava tudo bem eu viver o engano e a mentira, e eu simplesmente não buscava a verdade. E por que que eu não buscava a verdade? E por que que Paulo, enquanto Saulo, ele não conseguia buscar a verdade? E você olha para quantos irmãos e irmãs que você conhece, que está sentado em banco de igreja, que está em qualquer lugar, que você olha e fala: por que que essa pessoa não busca? Por que que essa pessoa não está buscando? Por que que tem tanta gente lá na comunidade e que não está aqui ouvindo a palavra do Senhor, ou que não está na presença do Senhor para ouvir a rema do Senhor e do Espírito Santo? Por quê? Por quê? Porque existe a proteção, existe o orgulho mãe, existe essa altivez, essa dureza, essa altivez que coloca uma carapaça de proteção, e essa pessoa ela não sente vontade nenhuma de buscar a verdade. Ela não sente vontade e ela simplesmente não busca. Ela não está buscando, e você olha, por que que essa pessoa não está buscando? Por que ela não jejua? Por que que ela não ora? Por que que ela não está fazendo isso? Por que que ela não busca a voz de Deus? Por que que ela não está querendo descobrir quem é o Senhor Espírito Santo? Por que que ela não quer saber mais, né? Eu era assim, por que que eu não queria? Eu queria advogar, eu queria ser importante, eu queria ser famosa de acordo com os padrões humanos, eu queria ter tudo que você pensar que um ser humano normal, que não ouve a voz do Espírito Santo, quer. Mas por que que eu não buscava a verdade? A unção de Ananias, ela carrega o poder de libertar, de romper com a fortaleza da não busca. Essa fortaleza do orgulho de não buscar a verdade. Jesus não deu um mandamento para nós, ele disse assim: oi, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ora Deus, por que que as pessoas não buscam? Por que que a Gleiciane antes de 2018 não buscava? Por que que existem tantos filhos e tantas filhas que não buscam? Porque ainda não foi rompido, destruído essa barreira, esse orgulho do engano, essa fortaleza do engano que não permite nem essa pessoa entender que ela precisa buscar a verdade. Olha que coisa louca. Ela não sabe que está no engano e ela não consegue nem buscar a verdade. O que a gente faz? Eu falei para Deus, eu passei todos esses anos dizendo: Senhor, eu quero que a tua igreja seja liberta dessa fortaleza, dessa altivez, e que a tua igreja comece a te buscar, porque eu não parei de te buscar e eu quero que as pessoas te busquem. Eu quero que elas te ouçam. Só que aí eu não sabia ao longo do tempo de algumas chaves que não dependem única e exclusivamente de Deus. E nós vamos continuar falando isso, se Deus permitir, amanhã. Existem coisas, e eu posso te dizer uma coisa: isso ainda me aflige, porque o nosso desejo é que tudo dependa só de Deus e que Ele faça e que aconteça. Mas
nós precisamos também entender que existe a nossa cooperação e existe um segredo que Saulo viveu, que Moisés viveu, que Elias viveu, que Eliseu viveu, que Davi viveu, que Josué viveu, que Saulo viveu, e Pedro viveu, e todos os apóstolos, e todos os discípulos viveram, e que Deus permitiu, para a glória dele, que eu vivesse, para que essa unção se manifeste, nos alcance. E talvez você já foi alcançada. O Senhor Espírito Santo me disse. E você vai compreender isso ainda mais, por quê? Porque o Senhor está te levantando como voz profética nessa geração, como um ministro e ministra do Senhor cheio do poder de Deus, para carregar a unção de Ananias, mas para saber também como ela funciona. Você viu que a unção curou a visão e também batizou Saulo com o Espírito Santo. Então, duas coisas aconteceram no mesmo momento, no mesmo lugar. Isso aconteceu comigo, no mesmo momento, no mesmo lugar. Exatamente como aconteceu com Saulo. Impressionante. Mas o Senhor Espírito Santo me mostrou a minha libertação na palavra e está aqui. Aconteceu exatamente a mesma coisa. E amanhã nós vamos dar continuidade, porque já passei excessivamente do horário, né? E amanhã, se Deus permitir, nós vamos continuar e nós vamos falar das chaves, né, das condições para que a unção de Ananias possa operar. E aí, sim, né, abram o coração, abram o entendimento para compreender a magnitude disso, magnitude. E o porquê que Paulo, né, enquanto apóstolo, ele sofria tanto, porque ele sofria porque ele queria que toda a igreja experimentasse o que ele estava experimentando. E eu tenho sentido muito isso, muito mesmo. Amém?